A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a nossa vou chamar de Documentation Tool, certo? E essa Documentation Tool, ela vai receber o quê? Ela vai receber uma URL e ela vai receber uma pergunta. Lembra que eu falei que o agente ele consegue definir quais são os parâmetros de cada uma das funções? Então, a gente consegue separar quais são aquilo que a nossa ferramenta vai receber e o agente vai passar como parâmetro para a gente para a gente utilizar dentro da nossa ferramenta, tá? Bom, e aí aqui a gente chega em um dos principais pontos da ferramenta, que é a descrição dessa ferramenta, certo? Então, nós precisamos descrever direitinho o que essa ferramenta recebe e qual que é o output dessa ferramenta. E para ajudar a gente ainda mais, eu acabei esquecendo aqui, a gente tem que passar qual que é o tipo de cada uma dos nossos parâmetros, né? E nós temos que passar também o retorno da nossa função, da nossa ferramenta. E aí, voltando aqui para a descrição. Aqui eu vou descrever. Então, aqui eu fiz uma descrição bem completa, acredito eu, né? Nós vamos ver se ela realmente funciona quando o agente estiver nos passando os parâmetros. Mas basicamente o que eu falei foi: essa ferramenta ela recebe como input a URL da documentação e a pergunta sobre a documentação que o usuário quer que seja respondida. Tá? Basicamente, essa é a descrição da ferramenta que nós vamos estar utilizando. Bom, agora que a gente já tem estruturado a descrição, a gente tem que, então, enviar, primeiro, pegar o texto da documentação e, segundo, fazer a pergunta para uma LLM sobre a documentação, utilizando a pergunta que o usuário deseja, né? E a documentação que nós vamos utilizar. Então, o primeiro ponto é pegar o texto, né? Então, a gente vai fazer aqui from scraper import, qual que é o nome que eu utilizei aqui? Get text from URL. E aí a gente vai, então, utilizar aqui como contexto o texto da documentação que vai ser extraída. Então, eu vou fazer get text from URL e vou passar a URL aqui. Tendo esse contexto, a gente consegue, então, criar uma mensagem que vai ser passada para uma LLM. E para isso a gente vai precisar estruturar a mensagem segundo o OpenAI, certo? Então, para isso eu vou precisar de importar a Human Message e o System Message, onde eu vou colocar como System Message um prompt simples para utilizar na LLM, e como Human Message, como mensagem do usuário, do humano, a pergunta que o nosso usuário fez para a gente. Certo? Então, show, o que eu fiz aqui? Primeiro eu escrevi aqui um prompt simples, né? Você é um assistente de programação que deve explicar documentação de bibliotecas de programação para usuários as simple as possible, né? Ou tão simples quanto você conseguir. E depois a Human Message eu passo aqui como content, né, como conteúdo dessa mensagem do usuário, a documentação, o contexto, que é o texto da URL aqui, e a pergunta que o meu usuário, né, que o meu usuário fez para o nosso agente. Feito isso, agora a gente tem que enviar essa mensagem, enviar esse prompt para a nossa LLM, para assim nós conseguirmos essa resposta baseada na nossa documentação. E para isso eu vou criar aqui uma outra função, né, para ficar um pouquinho mais organizado, chamada getResponse from OpenAI, onde eu vou receber uma message e eu vou chamar aqui uma LLM, né? Deixa eu importar aqui o chat OpenAI. Então, importei aqui o chat OpenAI e a gente vai utilizar ele, né, para... na verdade, isso daqui é o model e eu vou passar, na verdade, model name, e eu vou passar aqui o GPT 3.5 Turbo, tá?
nós vamos estar utilizando aqui o GPT 3.5 Turbo, que é um modelo simples, tranquilo, mais barato, né, do que obviamente do que o GPT-4 e o 4o. E então eu vou chamar aqui a llm.invoke com a nossa mensagem, certo? E vou retornar essa response. Então, feito isso aqui, eu só tenho que chamar essa funçãozinha aqui e passar a messages e retornar essa response. Então, recapitulando o que nós fizemos aqui, a nossa documentation tool ela vai receber uma URL, vai receber uma pergunta e vai extrair dessa URL a documentação, que eu chamei aqui de contexto, vai passar essa documentação como um contexto aqui para a nossa LLM, juntamente com a pergunta que o usuário fez. Então, por exemplo, ele vai passar aqui a documentação do LangChain sobre AI Agents e vai perguntar como eu posso construir um AI Agent utilizando o LangChain. E aí o nosso bot ele tem que responder utilizando o conhecimento que a documentação forneceu, certo? Qual que é a vantagem de fazer isso? Muitos desses modelos eles não têm informações atualizadas sobre bibliotecas, então eles são treinados com dados até 2021, dados até 2022. Então, bibliotecas mais recentes ou atualizações mais recentes, esses modelos não possuem. Então, utilizando essa forma aqui de trabalhar com documentação, você consegue fornecer, e utilizando uma ferramenta, né, do AI Agent, você consegue fornecer novas informações para o seu chatbot, certo? Então, essa é a primeira ferramenta. Essa é a primeira ferramenta que nós temos a criar. E é simples, é só isso. Eu criei uma ferramenta aqui. Óbvio, a gente vai adicionar algumas outras coisas, mas eu só preciso fazer isso aqui para criar uma ferramenta. Ela é uma função com uma descrição, utilizando docstring. Acabou. É isso, certo? Agora a gente vai criar a nossa segunda ferramenta, que é o nosso formatador, nosso formatador de código. E eu vou escrever aqui, não vou criar uma outra função, Black Formatter, que ele vai receber um path, esse path é uma string, e ele vai retornar também uma string, e basicamente o que ele vai fazer, deixa eu importar aqui, import OS, né? Basicamente o que ele vai fazer é executar aqui não é esse, é o system, ele vai executar um comando Python no terminal, certo? Ele vai fazer poetry run black path. E aí eu vou utilizar aqui esse path. E aí eu vou fazer um try. Então eu fiz aqui um try para tentar executar o poetry run black, né? Tentar formatar um arquivo Python que está nesse path aqui. Se ele conseguir, ele vai retornar done. Se ele não conseguir, ele vai retornar did not work, né? Não funcionou. E aí a gente precisa adicionar uma descrição para a nossa ferramenta. Então a descrição que eu utilizei aqui, mais ou menos no padrão da primeira, né? Essa ferramenta recebe como input um caminho do sistema de arquivos para um script Python, né? Para um arquivo que é um script Python, e executa o Black Formatter, né, o formatador Black, para formatar esse arquivo de código Python. Na verdade, o código Python deste arquivo, né? Basicamente é isso, certo? Então, defini aqui a minha segunda ferramenta, né? Vou chamar aqui, continuando o padrão, vou chamar de Black Formatter Tool. Beleza? Então, defini aqui as minhas duas ferramentas. O que eu preciso fazer a partir de agora? É aqui que entra a questão da criação dos agentes, né? Bom, o primeiro ponto é que nós precisamos importar, né? Nós definimos a função, as duas funções de ferramenta, mas nós precisamos transformar isso daqui em uma ferramenta do LangChain. E para isso a gente vai utilizar unicamente um decorator, né? Que o LangChain criou, né? Então, basicamente, para a gente transformar essa função aqui em uma ferramenta, eu só tenho que utilizar o decorator aqui do LangChain, né? Então, @tool e pronto.
criei uma ferramenta. É isso. Está criada uma ferramenta.